com o vídeo que eu prometi sobre os assuntos de física, tal e tal. Eu vou tentar ser bem breve na parte que praticamente não tem nem teoria, é mais cálculo, interpretação de questão. Vou tentar ser breve porque eu quero fazer algumas questões. Vou ver se consigo colocar essas questões ainda hoje. Vou ver. Aí vamos lá. Temos aqui impulso, quantidade de movimento. Primeiro, impulso. Aí temos aqui a fórmula do impulso, que é força vezes variação do tempo, sendo que o módulo é força, unidade de força é Newton, unidade de tempo é segundo. Newton segundo. Dica que eu dou: como teve certos alunos aí que perderam alguns décimos por errar a unidade, não vou citar nomes, Yasmin Freitas, vai lá e pega, é mais para copiar, para você lembrar, coloca no Google, Sistema Internacional de Unidades, pega a tabela que tem lá e copia no caderno, qualquer coisa, serve para o ano todo, serve quando você estudar física, ela está servindo. Física e química também. Pega aquela tabela lá, copia no caderno, qualquer dúvida que você tiver, qual a unidade de volume, vai lá na tabela e olha, é bem prático fazer isso, é inteligente também, né? É bom ter para não ter mais erro nessa questão de unidade, perder fazendo, meu Deus, 10 minutos fazendo uma questão para no final errar a unidade é complicado isso. Aí vamos lá. Aí temos aqui a fórmula, assim como o trabalho, impulso também pode ser definido pela área do gráfico. Aqui temos calcular a área do gráfico, no caso aqui um triângulo. Vamos achar numericamente o impulso. Por caixa de curiosidade. Por que numericamente? Porque vai ser o número, não a unidade. Porque a unidade se a gente achar essa área daqui, a unidade ia ser metro, se eu não me engano, metro quadrado. A unidade ia ser metro quadrado, não a unidade do impulso. Então por isso que o número é igual, a unidade não. Aqui, observação. Quem vai definir a direção e o sentido do impulso é a força F. Então, no caso, se eu tivesse um bloco e nessa direção, com a força aplicada nessa direção, a direção e o sentido quem ia definir era essa força. Sempre vai ser na mesma direção, no mesmo sentido da força. O impulso, se fosse para esse lado, ia ser direção e sentido para cá, do impulso, tal. Bem de boa. Aí, quantidade de movimento. Aí, qual é a definição de quantidade de movimento? Quantidade de movimento. Qual é a definição de quantidade de movimento? É literalmente quantidade de movimento. Se eu tenho um corpo e ele tem massa e uma velocidade, o que é que ele tem? Ele tem quantidade de movimento, quantidade de movimento. Ele tem uma quantidade de movimento, sei lá, um caminhão vindo no BR. Caminhão 2 toneladas, 80 km por hora. Aí vamos calcular, aí vamos descobrir a quantidade de movimento que aquele caminhão tem. Aí vai que você um dia aí seja atropelado, sabe a velocidade do carro e a massa, aí você calcula aí qual foi a batida que ele deu em você e a quantidade de movimento, né, que você recebeu do carro. Questão de curiosidade, né? Espero que isso não aconteça. Aí temos aqui a fórmula, que é quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Assim como no impulso, quem vai definir a direção e o sentido é a velocidade. Aqui vou colocar um V. A velocidade está aplicada nessa direção. Então a quantidade de movimento sempre vai ser no mesmo sentido da velocidade. Mesmo sentido e direção. E é praticamente isso. Vou apagar aqui, vou para a relação entre quantidade de movimento e impulso. Depois disso, colisões. E tem o outro assunto aí, mas é complicado. Aí o outro assunto e já vou para as questões. Vamos lá, teorema do impulso. Aí temos que o impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Só uma breve explicação. Mostrar, é meio óbvio, ó. Se eu tenho corpo e ele tem massa, um corpo ele tem que ter massa. Ele tem uma massa, colocar massa X. Se eu aplico uma força nele,
depois que eu aplico essa força, a partir daí ele já vai ter uma velocidade. Por isso que temos que impulso é a variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Tem um corpo, ele tem massa. E eu aplico uma força nele, a partir daí ele vai ter uma velocidade. Aí fica massa vezes velocidade. É para descobrir o valor desse impulso, temos que o impulso é igual à variação. Variação em física é sempre a final menos a inicial. Aí vamos ter essa formulinha aqui, bem básica, bem simples. Agora vou para colisões, que aí vai ser uma explicação que vai me dar mais trabalho. Aqui, ó, teorema do impulso, porque a luz aí está atrapalhando. Aí, estamos aqui com a parte que é teórica, com colisões. Aí vou colocar uma tabelinha dessas aqui em cada colisão, para facilitar a nossa vida, para identificar, tá? Aí temos colisões elásticas. Vamos lá. Temos aqui a tabela e ela diz que a quantidade de movimento total antes é igual a depois. Em todos os casos vai acontecer isso. Sempre a antes vai ser igual a depois. Por quê? Eu não sei, eu não entendi por quê. Porque em nenhum dos casos o objeto que bateu, o corpo que bateu vai parar. Então se ele não para, ele tem velocidade. E se ele existe, né, ele tem massa. Não sei que ele bate e evapore, sei lá, e some, não sei. Aí, se ele tem massa, nenhum dos casos ele para. Se ele não para, ele tem massa, então e velocidade, porque ele não está parado. Então, se ele tem massa e velocidade, ele tem quantidade de movimento em todos os casos. Por isso que sempre a quantidade de movimento antes vai ser igual a depois. Ela nunca vai se extinguir, se acabar, geral. Sempre vai existir em todas as colisões. Aí, temos aqui um exemplo. A colisão elástica vai ser quando a energia cinética se conserva total. Digamos que aqui tem... Vou escrever. Tem um tá 10 km por hora e o outro a 10 km por hora também. Eles batem e só vai mudar o sentido, a direção que eles estão indo. Então eles vão deixar de ir para essa direção e vão para o sentido contrário, mas vão continuar com 10 km por hora. Podemos dizer, sei lá, duas bolas de gude. Duas bolas de gude aqui, ó. Duas bolas de gude, elas vão se chocar, uma vai para o lado, uma vai para o outro, mas a velocidade continua a mesma. Só vai mudar o sentido, a direção da velocidade, mas vai continuar existindo, só vai para um lado e para o outro, vai continuar igual. Se tinha 10 antes, vai ter 10 depois. Tá. Agora, parcialmente elástica. Temos que, assim como a outra, a quantidade de movimento antes é igual a depois, porque vai continuar existindo movimento. E temos que a energia cinética antes é maior, a parte aberta é maior do que a depois. Por quê? No caso da parcialmente, já está parcialmente elástica. Ela vai bater, mas por alguma consequência, alguma coisa que a questão vai ter que dizer, ela vai perder uma parte da sua velocidade. Aqui eu coloquei um exemplo, dois carros aqui lindos, perfeitos, dois carros vindo, aí um bate na traseira do outro. O que vai acontecer? Um vai chegar, o outro, você é filha de uma tal, mas vão continuar dirigindo normal, vai bater, vai amassar a frente de um, a traseira do outro, mas vão continuar andando normal, que só vão perder velocidade por conta que vai sofrer uma deformação. Se para sofrer uma deformação tem que energia cinética vai se transformar em energia de impacto, não sei nem se existe, mas vai tornar o impacto e vai amassar. Quando vai perder um pouco de energia cinética, por isso que a antes vai ser maior que a depois, mas vão continuar andando normalmente. Tá, isso é bem de boa. Agora vamos para a parte de inelástica.
Estamos aqui com colisão inelástica, que já está escrita no... Já está definido. Temos, para identificação, temos o inicial e temos os extremos. Só os extremos. Temos os extremos de um lado e do outro. A colisão elástica, ela não perde nada de energia cinética. Já ela é totalmente elástica. E a inelástica literalmente não é elástica. Uma é totalmente elástica, a outra é não elástica. Não elástica, ela bate e fica, tá? Aqui, temos a tabelinha de sempre, quantidade de movimento antes é igual a depois, aquela história lá. E aqui, temos que a energia cinética antes é muito maior. Não, é verdade. A energia cinética antes era para que não deu para escrever do lado não, mas a parte aberta está para a energia cinética depois. Então a energia cinética depois é muito maior que a antes. Vocês já vão entender. Aqui temos os exemplos da bolinha. Temos aí duas bolinhas na mesma direção, no mesmo sentido. Aí uma bolinha bate na outra. A colisão inelástica é porque não tem elasticidade nela. Ela não vai bater, vai para um lado, vai para o outro, não. Ela vai bater e vai ficar as duas juntas. Assim vamos ter somente uma velocidade. Aqui estava 10 e aqui estava 10 também. 10 e 10. Vão bater, aí elas vão ficar juntas. Então no caso vamos ter uma velocidade aqui, vamos dizer 20. Vai somar essa com essa, vai ter uma mesma velocidade. Se considerarmos aqui um sistema perfeito, né? Onde não vai ter dissipação. Aí temos aqui, ali vão ter 20. Tem aquele exemplo lá que ele falou da balística, o cara tira a bala, fica dentro do... Normalmente se usa gelatina balística, fica lá dentro da gelatina balística, tal e tal. Aqui temos. Aí temos o... Cadê? Eu vou pegar aqui. Coeficiente de restituição, que eu vou só falando mesmo, que eu acho que é a parte mais fácil. Aí, vou colocar a fórmula aqui para apagar. Tire um print que eu vou apagar. Queria escrever que tivesse mais coisa, mas é bem pouquinha coisa, velho. Tô triste. Apaga aqui, apaga essa parte. Aqui, temos aqui, coeficiente de restituição, que é dado pela letra E. Fazer um E de verdade, que é velocidade de afastamento. Colocar VA, não é fácil colocar VA. Você sabe que é afastamento e VAP, que é aproximação. Vou colocar mais um minutinho, VA. Velocidade de afastamento e velocidade de aproximação. Para não precisar escrever a palavra toda. Aí, temos que na colisão elástica, ela não perdeu nada de velocidade e de energia cinética. Então, se digamos que eu não coloquei lá na tabela que a energia cinética antes é igual a depois, se a energia fosse 1, não, colocar o número 5, e depois também vai ser 5, porque ela é totalmente elástica, ela não vai perder nada. Isso aqui daria 1. Então vamos ter que toda vez que a colisão for elástica, não importa o número, vai dar 1. Se der 1, é colisão elástica. Porque a antes vai ser igual a depois. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Aí temos aí que a parcialmente elástica. A parcialmente elástica. Aí vamos ter que a quantidade de movimento antes. Aí se a gente colocasse a parcialmente elástica, vai dar um número decimal. Vai dar entre... Vai dar entre 1 e... Como é que eu coloco? Vou colocar aqui mais ou menos 1, 0. Vai estar entre 1 e 0. Ou pode ser 0,1 ou 0,9. Vai estar entre aí. Porque vai ser, como ela vai perder uma certa quantidade de
energia quando fizemos aquela divisão? Ó, porque temos que a primeira, a elástica, vai ser 1 e a inelástica vai ser 0. Porque vai ser 0 porque qualquer número dividido por 0 vai ser 0. Aí então temos que os extremos, temos que a primeira é 1 e a outra, a inelástica, é 0. A elástica é 1, a inelástica é 0. E a parcialmente elástica vai estar entre 1 e 0. Aí, ó, uma maneira bem prática de lembrar. Aí vamos ter que a parcialmente elástica vai estar 1 e 0. E a outra, e a inelástica, se a gente fosse fazer a divisão. Esse lápis brinca com a minha cara. Aí se fôssemos fazer a divisão da inelástica, do coeficiente de restituição. Vamos chutar o número 5. A energia cinética, a velocidade de afastamento antes era 5. Era afastamento. Temos que a velocidade de afastamento, que elas estão se afastando, era 5 e a da aproximação vai ser quanto? 0, porque as duas bolinhas na inelástica, os corpos não ficam juntos, então elas não estão mais se aproximando, por elas já estão juntas, então vai ser 0. Qualquer número dividido por 0, se ele estiver embaixo, é 0. Agora vamos para a questão. Graças a Deus. Só avisando, né? Para depois ninguém me cobrar. A relação de movimento angular. Eu vou ver se eu faço exercício, mas você vê se. Porque é uma parte meio teórica que envolve umas paradas. Eu compreendi. Agora o cara compreender uma coisa, o cara explicar é outra. O cara entender, eu entendi. Só que para explicar, para não ficar da maneira muito bagunçada, tal. Que eu tenho um total domínio desse conteúdo, que até vimos ele na penúltima aula. Aí, qualquer coisa, ver o vídeo no YouTube. Mas não é difícil, não. É um assunto bem de boa. É só aquela parte, eu acho que não vai cair nem muito conta naquela parte ali. Vai ser mais teoria de tal, quando o raio aumenta, o raio diminui, a velocidade aumenta, diminui e tal. Que o vídeo que eu gravei, que é envolvendo isso, que é grandezas proporcionais, que eu gravei um vídeo, tá lá já. Dê uma olhadinha, é praticamente ali, hein? A revisão está ali. Que eu acho que essa parte de movimento angular vai ser mais teórica.